Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando o programa TVL Comunidade. É como se fosse, nessa próxima meia hora, um programa de esportes, e é, na verdade, um programa esportivo, porque nós vamos tratar de Jogos Abertos de Santa Catarina. A pandemia só prolongou a realização do principal evento esportivo do estado de Santa Catarina. Mas agora, recentemente, o presidente Rui Godinho anunciou a realização do evento, não mais numa cidade que seria em Jaraguá do Sul como sede, mas em 6 cidades sede. Presidente, que prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Menosso. Obrigado a quem nos assiste agora pela oportunidade de poder falar um pouquinho dos Jogos Abertos de Santa Catarina, ainda mais num ano em que vários estados deixaram de fazer seus eventos e agora Santa Catarina diz que consegue fazer com toda a segurança possível para os atletas. Eu tenho certeza que um grande número de atletas, de técnicos e dirigentes aguardava ansiosamente esse anúncio. Agora, é um desafio realizar o evento em meio a essa situação, né, presidente? Com certeza. Eu lembro que quando a pandemia começou no mês de março, nós chegamos a fazer alguns planejamentos. Começamos a fazer planejamento com retorno a partir do mês de julho, a partir do mês de agosto, a partir do mês de setembro. E a gente pode dizer o seguinte, que nós testamos algumas possibilidades e ainda estamos no meio da pandemia. Só que nós chegamos no momento que a gente chama de fase de platô, que deu uma estabilizada no número de contaminação pelo Covid e agora, nesse momento, acreditamos que a tendência é que desça o número de pessoas infectadas e que a gente possa voltar a uma normalidade um pouco maior. Tenho certeza que agora, com o aquecimento que vamos ter agora nesse período, isso também vai nos ajudar muito, muito mesmo. Como é que a FESPORT lidou com as entidades, os municípios, para discutir essa questão dos Jogos Abertos e outras tantas competições? Porque foi uma negociação quase que diária em meio aos cuidados necessários e sanitários, né, presidente? Bem, a luta foi gigante, não só com os municípios, mas também com as federações e até mesmo com a Secretaria de Saúde. Então, assim, nós tivemos que batalhar muito, até eu posso voltar um pouquinho no tempo, Minosso, para dizer o seguinte, que no mês de abril foi abertas as academias e as atividades, nós tivemos esse retorno. E isso foi um trabalho que foi feito entre a FESPORT, o Conselho Estadual de Esporte, o Tribunal de Justiça Desportivo, aí nós chamamos para participar desse grupo ainda o CREF e ainda um médico da área de medicina esportiva. Por que nós fizemos isso? Elaboramos um grupo de estudo para mostrar que o esporte está associado à saúde e que nesses locais, como as academias, e que a prática de atividade ao ar livre era a promoção de saúde. E isso era já um estudo que mostrava que era bem claro que as pessoas que estavam acima do peso, que sofriam de comorbidade como a obesidade, com falta de ar, que tinham qualquer coisa, essas pessoas eram as mais suscetíveis a sofrer com a infecção do vírus. Então, assim, vamos fazer atividade física. E fizemos isso, tanto é que aquilo que nós encaminhamos, o nosso estudo, foi para a Secretaria de Saúde, foi que deu origem à portaria 258, que está vigente até hoje. Então, a gente começou já ali. Depois disso, houve um boom na pandemia e dali naquele momento a Secretaria de Saúde assumiu e não tinha como mais acessar, até pela situação, nós entendíamos que era uma situação de saúde e não conseguimos ter mais acesso à Secretaria de Saúde por uma flexibilização maior. E o que acabou acontecendo? No mês de maio ainda, nós mandamos um ofício para a Secretaria pedindo para que houvesse o retorno das quadras society, mandamos para que pudesse fazer os treinos e duplas fixas. O que é isso? Poxa, se eu e você andamos o tempo todo junto, Minosso, não tem por que eu e você não praticar uma atividade física em conjunto. Eu não posso treinar com outras pessoas que estão fora do meu grupo familiar, do meu ciclo de amizade. Então, nós mandamos isso, mas a saúde foi nos negando, dizendo que estava num momento muito crítico. E agora, a partir do mês de agosto, nós conseguimos formar um grupo de estudos. Foi finalizado dia 17 esse protocolo de segurança e nós ficamos aguardando a publicação desse protocolo desde dia 17. E nisso tudo, tendo o aval, na verdade, da Secretaria de Saúde, que falou que iria liberar esse protocolo de segurança, nós pensamos, o que é possível fazer? Conversamos com os dirigentes dos municípios, conversamos com as federações e vimos que nós temos o problema da eleição que acontece esse ano, que a gente tem ali, de repente, algumas cidades que existe o segundo turno. Nós temos o problema do fechamento do ano, porque quem
for reeleito ou tiver que entregar, tem que entregar as contas sanadas. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em realizar muitos eventos. E tomamos a decisão de fazer somente o nosso maior evento, que é os Jogos Abertos de Santa Catarina. Mas também flexibilizamos a ponto de que o menino que participa da OLESC ou dos Joguinhos pudesse fazer parte também dessa equipe que vai compor o JASC. Nesse ano, excepcionalmente, as modalidades coletivas, o atleta de 15 anos vai poder participar. Os jogos em 2 etapas ou em datas diferentes, né? De 17 a 23 de novembro, de 30 de novembro a 5 de dezembro, é isso? Isso. E a gente pode também segmentar um pouco, porque, Minosso, os jogos ele teve que passar por transformações. A gente não tem mais como, hoje, ter eventos com 3, 4 mil atletas num lugar só, até por questão da pandemia. Sim. Outro problema que é grave é a questão dos alojamentos. Vamos pensar o seguinte, onde nós colocaríamos esse povo todo? Se tivéssemos as aulas ou retornando às aulas, nós não temos espaço para colocar esse pessoal. E hoje, infelizmente, ainda nós continuamos utilizando muitas vezes o alojamento da escola, a escola como alojamento. E eu vejo que não tem como a gente conflitar a educação com o esporte. Eu vejo que o esporte é um auxiliar da educação e não pode conflitar com ela. Então, nós colocamos em 2 períodos para que a gente consiga fazer isso tranquilamente. Muitos alojamentos que vão ser utilizados vão ser ou de ginásio ou de escolas que vão estar paradas, ou vão utilizar essas escolas nos finais de semana para que, mesmo que volte às aulas, nós não queremos de forma alguma prejudicar o andamento do ano letivo na rede estadual, municipal. Além das datas em 2 etapas, também a competição regionalizada, né? Ao invés de uma sede só, no caso esse ano estava programada a realização do JASC para a cidade de Jaraguá do Sul, então nós teremos 6 cidades sede. Sim, temos 6 cidades sede, Minosso. O que nós fizemos? Pedimos parcerias, para as cidades, chegamos a conversar com algumas delas e falamos assim, olha, nós queremos fazer o JASC, mas temos algumas dificuldades. Aí o que você precisa? Eu falei uma coisa bem simples. Eu preciso utilizar os seus espaços esportivos. O que você tem de melhor que você pode oferecer para a gente? Ah, mas e o que o município vai gastar? Não, nada. Nós só queremos utilizar seu espaço, porque a FESPORT já vai dar a premiação, vai pagar a arbitragem. Nós vamos cuidar de tudo. Só precisamos do espaço físico para poder fazer a competição. O presidente, o que a FESPORT levou em consideração? Quais foram os critérios para escolher essa cidade sede como Blumenau, por exemplo? Infraestrutura. Assim, hoje nós conseguimos fazer ginástica rítmica em 2 lugares, ou em Blumenau ou em Florianópolis. São os 2 polos ali que realmente nós temos uma infraestrutura para realizar com qualidade esse evento. E tem a questão da logística também, a questão geográfica de deslocamento. Com certeza. Vou dar um exemplo, ali o handebol ficou na cidade de Brusque, porque a maior parte dos municípios que participam consegue chegar naquele local. Entendeu? Então, assim, a gente pensou em toda a estrutura para não ter problema. Desculpa. Na cidade de Balneário Camboriú, eu falei do handebol, ele ficou em Balneário Camboriú porque os times são bem próximos, então assim, vem de São José, vem de um monte de lugar, podem ir e voltar para casa no mesmo dia se quiser. Ano passado, já acho que foram realizados aqui nas cidades do Médio Vale, Pomerode, Timbó e Indaial. Agora, esse ano, Timbó, outra vez, é contemplada com a prova do atletismo, né? As modalidades do atletismo. E até para aproveitar aquela bela pista, né? Que foi inaugurada ano passado, Com certeza, ficou fantástica. Essa pista ela foi concluída ali e recebeu os Jogos Escolares da Juventude, que teve aqui em Blumenau também. Foi uma pista que virou um ponto de referência na cidade. A pista é fantástica. Quando nós falamos que iríamos trazer para Timbó, muitos atletas gostaram da ideia porque é uma pista nova, é uma pista que tem todas as qualidades possíveis para receber grandes competições. É fantástica a pista de Timbó. Eu falei que foi inaugurado no ano passado e foi sim, o senhor confirmou, na realização dos Jogos nacionais, né? Escolares. Isso, nacionais escolares. Porque nós tivemos um problema, ela não ficou pronta a tempo para o JASC ano passado. Sim, na verdade isso foi já acertado quando os Jogos Escolares vinham para cá, para Santa Catarina. O que o COB pediu é que precisava de uma pista que fosse sintética. E nós tínhamos a possibilidade de fazer ou aqui em Blumenau, fazer tudo em Blumenau e ter que reformar a pista do SESI, ou fazer em Timbó, que também pleiteava uma pista sintética. Lá era mais fácil de fazer porque o processo já estava andando, então nós fizemos em Timbó e com o objetivo de fazer nos Jogos Escolares da Juventude, com a expectativa também de, quem sabe, conseguir terminar um pouco antes e fazer os Jogos Abertos. Não deu, mas não teve problema, a pista foi utilizada.
e quem participou falou que a pista é fantástica. Pois é, presidente. Então nós teremos a ginástica aqui em Blumenau, lá no SESI e na BB? No SESI. Só no SESI? No SESI, é a ginástica artística lá. Isso. E nós teremos em Timbó, como cidade próxima aqui, o atletismo. E aí tem Brusque, tem Balneário Camboriú, Rio do Sul, subindo para o Alto Vale e a capital Florianópolis. Isso. Bom, são cidades que têm histórico de realizar competições, né? Com certeza. Eu falo que talvez esse modelo, a gente está usando esse ano, mas ele pudesse ser um experimento. Todo mundo vai ver. Se for bom, por que não copiar no ano que vem? Se não der certo, voltamos para o modelo antigo. Mas eu vejo de uma forma bastante positiva. Mas esse formato se deve a essa situação de pandemia, sim, né? Sim. Até porque a gente está utilizando a infraestrutura que nós temos existente. Geralmente as cidades, como é que elas faziam? Elas queriam receber os jogos abertos. Nem toda cidade tem toda a infraestrutura esportiva necessária para isso. Ela vai ter que construir, de repente, uma pista, ou uma piscina, ou vai reformar os seus ginásios. Então, isso leva tempo. E o que a gente não tem? Tempo. Hoje eu preciso de uma coisa pronta. Então, chegamos nessa cidade que tem toda a infraestrutura pronta. Quem tem condição de receber jogos de quadra vai receber. Outros que têm condição de receber as lutas, receberão as lutas. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para conseguir realizar os jogos. Então, foi assim, Minos, foi uma escolha assim, o que você tem de bom, o que você pode... E o município, assim, agradeço todos esses municípios que são parceiros. Além dessa questão da estrutura, nós falamos da logística e eu falei da questão geográfica, o deslocamento. Quer dizer, o atleta, a equipe pode sair aqui de Blumenau para competir no dia seguinte ou no mesmo dia em Brusque, Rio do Sul, Florianópolis. Tudo fica, digamos, tranquilo. E até a questão da saúde que tem que ser levada em consideração, Sim, né? Uma das coisas que a gente mudou também foi a questão do formato dos jogos, Minusso. Não só o formato, mas também a forma de competição. No ano anterior, nós tínhamos 16 equipes que chegavam na fase final. Nesse ano, nós temos somente 8 equipes que podem chegar na fase final. Para quê? Para reduzir o número de pessoas que vão alojar, para reduzir o número de pessoas que vão ter contato. E eu digo uma outra coisa, na forma. O jogo antes era feito por grupos e nesse ano vai ser mata-mata. Perdeu, está fora. Então já no primeiro dia, das 8 equipes, 4 vão embora. Eliminatória. Eliminatória, acabou. Então isso mostra o quê? A celeridade, para evitar o contato, para que as pessoas não fiquem muito tempo num lugar só também. Então a gente buscou meios para conseguir fazer. É um ano atípico, ninguém esperava uma situação dessa, mas nós estamos realizando o JASC. 60 anos de JASC, não vai passar em branco. Eu tenho certeza que muitos estados hoje já jogaram a toalha, mas Santa Catarina não. Presidente, nós vamos fazer um breve intervalo e depois vamos retomar essa conversa, porque o assunto demanda de um aprofundamento maior por conta da realização dos Jogos Abertos. A gente fala aqui da fase principal, mas tem a fase regional, micro-regional, né? Tem tudo isso aí e logo teremos competições em andamento. Pode ser? Com certeza. Rui Godinho, presidente da FESPORT, é o nosso entrevistado aqui no TVL Comunidade, que faz um breve intervalo. Logo estaremos de volta. Até já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade e hoje o programa está abordando o esporte. É que nós temos a realização confirmada dos Jogos Abertos de Santa Catarina, competição que estava programada inicialmente para a cidade de Jaraguá do Sul, mas que por conta da pandemia, além do adiamento dessa fase principal, também 6 cidades vão receber a competição, né, presidente? Com certeza, eu peguei até aqui a colinha para dizer onde vai ser cada modalidade. Então começamos aqui com Blumenau, que é a ginástica, né? Ginástica artística, sim, será aqui em Blumenau. No complexo do SESI. SESI. E tem data para essa competição, o senhor se lembra?
Não, eu lembro as datas que nós temos ali dos blocos, que é do dia 17 ao dia 23 e do dia 30 ao dia 5 de dezembro. Aliás, um detalhe importante, você que ligou a televisão agora, essa competição será disputada, a fase principal dos Jogos Abertos, na edição de número 60, do dia 17 ao dia 23 de novembro e do dia 30 ao dia 5 de dezembro. Por que esse intervalo, presidente? A gente precisava ter, vamos lá, primeiro a questão da logística. Outra, a gente não tem como fazer jogos mais segunda-feira, terça-feira, a 1h da tarde, jogos acontecendo às 9 horas da manhã. Nós precisamos priorizar os jogos. O que o atleta precisa, não só o atleta, mas o esporte, é ter visibilidade. Tendo visibilidade, ele vai conseguir patrocínio, conseguir parceiros para conseguir se manter. Às vezes o pessoal reclama, por que o JASC não tem mais esse glamour? Eu digo, é porque muitas vezes nós temos hoje, é um problema, que os jogos aconteciam uma final 2 horas da tarde. Isso é inconcebível e a gente pretende mudar isso. Levar os jogos para o final de semana ou para que ele aconteça, essas finais de disputa de terceiro, na parte da noite. Ainda mais agora que é JASC. Então, a ginástica em Blumenau, no Complexo do SESI, o Brusque vai receber o que lá? Bom, o Brusque vai receber uma quantidade grande de modalidades. Eu vou começar então pela natação, depois teremos o futsal, voleibol, basquetebol, o tênis de mesa, o bolão 16, bolão 23, o ciclismo, o xadrez e a bocha. Agora, a Balneário Camboriú, que será uma das sedes, talvez das 6 cidades escolhidas, é a que menos tem intimidade em receber os Jogos Abertos, né? Com certeza, mas Balneário tem se destacado. Na verdade, não fui eu que fui pedir para eles. A Balneário se colocou à disposição, foi até a FESPORT, agradeço às pessoas que nos procuraram, falando assim, olha, eu sei que você quer fazer os Jogos Abertos, nós nos colocamos à disposição. Então, assim, isso foi muito bom. Eles colocaram à disposição para receber modalidades que, para eles, são extremamente interessantes e é um local propício para isso. Vou trazer para vocês um exemplo aqui do triatlon. Eles têm a pista para correr, tem a praia ali para fazer a natação e tem um espaço para fazer o ciclismo. Além disso, vôlei de praia, bota lá um monte de postes e ali é um local também propício para fazer esse vôlei de praia. Aí nós temos outras modalidades que seriam relativas às lutas. Eles pegaram todas as lutas, pegaram o jiu-jitsu, o judô, o karatê e o taekwondo. E ainda ficaram com o handebol, porque para ali é um local que é meio que central para as equipes que disputam a fase final. Tá, e nós temos também Timbó, já falamos aqui na primeira parte do programa sobre a pista lá, né, do atletismo. Sim. É essa a única modalidade que vai para lá, a princípio, só que o atletismo hoje é um campeonato em si, né? Na verdade, são várias provas, se eu não me engano, são 16 ou 17 provas só de atletismo. É só a modalidade no naipe masculino e feminino, mas aí ela se divide em diversas categorias. 100, 200, 400, revezamento, nossa, arremesso de peso, arremesso de materno, arremesso de dado, salto em altura, salto com vara, é uma infinidade de modalidades. E lá no Alto Vale, Rio do Sul? Rio do Sul ficou com o tiro, com o tênis de campo, o futebol, o punhobol. E na capital, Florianópolis? O tradicional remo. O remo vai ser em Florianópolis. Então nós teremos uma modalidade para Timbó, uma aqui para Blumenau e uma para Florianópolis. Isso. A maioria das modalidades concentradas em Balneário Camboriú, Brusque e Rio do Sul. Essa configuração ela foi importante também, Minos, porque pode acontecer assim, a gente sempre planeja com a pior hipótese. Vamos dizer que tem um aumento novamente do número de infecção por Covid. Então a gente pode, de repente, manobrar para essas cidades que estão ali, essas modalidades. Nós temos 6, eu acredito que vai dar tudo certo, que vai ser feito dessa forma aqui que a gente acabou de passar para vocês. Mas se de repente uma dessas regiões ficar numa situação de grave ou gravíssima, e que impossibilite a realização desses eventos, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essas modalidades e levar para uma dessas outras sedes. Até porque os municípios já vão estar esperando que são esses 6 aqui que vão fazer os jogos. Deu problema, de repente, aqui em Blumenau. Nós temos a ginástica artística que pode ir para Florianópolis. Deu problema do remo. Podemos fazer o remo até em Brusque, se quiser. Damos um jeitinho. Deu problema no atletismo. Podemos fazer em Brusque. Deu problema em Brusque, podemos trazer algumas coisas para Timbó, para Blumenau. Então a gente trabalhou dessa forma porque esse é o quadro que a gente quer fazer. Deu um problema, remanejamos para essas cidades que serão a nossa sede. Tem que ter toda essa programação. Sim, né? Planejar uma coisa que, na verdade, que é muito imprevisível. Presidente, na fase aguda do JASC, quantos municípios vão participar esse ano? Teve alguma desistência por conta da pandemia? Minos, a gente vai saber disso agora. A gente vai abrir agora no mês de setembro as inscrições para que os municípios possam participar. O prazo limite é nesse dia 11 de setembro? O prazo limite é dia 17 de setembro, isso.
E o que eu posso dizer é que foi feita uma pesquisa pelo Conselho Estadual de Esporte, até quem participa é o Ademir Schultz, daqui de Blumenau, e ele fez um estudo muito interessante, perguntando para quais cidades teriam interesse em participar, não só do JASC, mas também dos joguinhos, da OLESC e dos jogos escolares, se eles acontecessem. Isso ele fez no mês de maio, junho, para que pudesse fazer um levantamento para ver qual era o real interesse das cidades em participar desses eventos. Eu posso dizer que o número de municípios que tinham interesse em participar desses eventos era maior do que o do ano passado ainda. Agora, a gente vai confirmar isso com a abertura do calendário. A gente falou aqui e deu ênfase porque os Jogos Abertos, não todo, é o filé mignon. Mas para chegar, se classificar para a fase decisiva, é preciso passar por algumas etapas. A fase micro-regional, a fase regional. E essas fases, como é que a FESPORT trabalha? Basicamente, essas fases acontecem nas modalidades que são coletivas, as fases micro-regionais e regionais. As modalidades individuais vão direto. Só que vai ser muito difícil, vai ser muito disputado esse ano, porque antes as equipes chegavam com 16 equipes na fase final. Hoje vão chegar somente 8. Então, os 8 que chegarem ali realmente estão bem preparados. São as melhores 8 equipes do estado e vão um pouco mais além. Só para ter ideia, são mais de cento e poucos municípios que têm o futsal. São mais de 100 municípios que têm a bocha. Então, assim, a disputa é muito grande para chegar na fase final no estadual com somente 8 equipes. Pois é, a fase micro-regional já começa ou é realizada no final desse mês? Já, basicamente, ali já no começo, finalzinho de setembro, começo de outubro. Se eu não me engano, Minosso, na verdade ele começa em outubro, até tem isso ali, porque nesse comecinho de mês de outubro, nós vamos ter o acendimento do fogo simbólico que acontece na cidade de Brusque tá aqui já há de muitos 1º a anos. 11 de outubro. Isso, então nós temos o acendimento, então nesse momento, depois que tiver o acendimento do fogo simbólico, é que a gente realmente começa as nossas fases micro-regionais, só para eu poder retificar ali. Perfeito. E aí depois, na sequência, a fase regional, até chegar naquela fase que nós falamos até aqui. Agora, em relação à questão sanitária, vocês da FESPORT vão testar os atletas, técnicos, árbitros, como está sendo feito aí no futebol agora, no Campeonato Brasileiro? Como é que vai ser isso tudo? Minosso, foi uma pergunta extremamente importante porque, vamos lá, a nossa primeira dúvida foi como é que a gente conseguiria para liberar as modalidades. O que nós tínhamos até um tempinho atrás era somente o futebol profissional liberado para poder fazer eventos, com toda a testagem. Depois teve uma parada porque eles tiveram que readequar os critérios de segurança para poder voltar às competições novamente. E a gente sentia que existia uma resistência muito grande para o retorno de todas as outras demais modalidades. E para poder fazer isso, nós pedimos para que a Secretaria de Saúde nos fornecesse o mesmo protocolo, o que vocês têm para o futebol profissional, nos dê para outras modalidades. Por que nós pedimos isso? Nós partimos do princípio da isonomia. Se o futebol profissional pode fazer, porque ele vai fazer testagem, as outras modalidades que tiverem interesse e conseguirem cumprir o protocolo, que pelo menos se oferte a possibilidade. Então, nós construímos esse protocolo de segurança junto com a Secretaria de Saúde. Foi um trabalho em grupo com a Secretaria de Saúde, com a FESPORT e o Conselho Estadual de Esporte. Esse trabalho ficou concluído no dia 17 de agosto desse ano e ficamos esperando a publicação dessa portaria. Nela, o que tinha lá? Que todos os atletas sairiam testados do seu município, que não teria público, que os eventos aconteceriam em regiões em que os casos de número de infecção não tivesse na ordem do estado grave ou gravíssimo. Então, nós criamos várias coisas que, junto com a saúde, que acabou sendo também uma imposição, que a gente seguisse todos esses critérios para poder acontecer as competições. E nós entendemos e falamos, estamos aguardando esse protocolo sair. Só que aí agora, recentemente saiu uma portaria que vai liberar o futebol para o recreativo, que é aquela dos quadros society. Não fico chateado, eu sou fã, tanto é que no mês de maio eu enviei um protocolo nesse sentido para que liberasse as quadras de futebol society. Não só para isso, para que pudesse também fazer o treino em parceria com alguém. Se a gente é do mesmo grupo familiar, do mesmo grupo de amigos, e está o tempo todo junto, não tem porquê eu não poder treinar contigo. Então, foram pedidos que eu fiz e naquele momento veio a negativa da saúde, porque elas colocaram que o número da pandemia era crescente e eles não podiam flexibilizar. Só que com essa abertura deles agora, Minosso, eu fico numa situação completamente difícil, porque eu não sei como agir. Eu não sei se, de repente, a gente vai ter que testar esses atletas ou não. Porque se você vai jogar futebol com seus amigos no final de semana sem testagem, como é que eu vou exigir
que o município pague R$300, uma média, para fazer aquele teste de PCR em cada atleta seu. Então, isso é muito difícil. Então, eu hoje estou numa situação que eu estou analisando, avaliando o que a gente vai fazer. Vamos esperar pelo menos 1 ou 2 semanas para ver o que acontece com essa liberação do futebol recreativo. Vamos ver se isso vai subir o número de pessoas contaminadas pelo Covid ou não. Então, nesse momento eu digo isso, vamos ver se ele sobe ou não. Se não subir, isso fica claro que é o momento de liberar, então a FESPORT também não vai exigir das pessoas que vão participar a testagem. Agora, se subir o número de pessoas, nós vamos fazer o protocolo, vamos cumprir sim, porque nós não queremos que ninguém vá para esse evento e que saia de lá doente ou que vá contaminar outras pessoas. Mas a gente tem que aguardar esse momento para ver o que vai acontecer com essa liberação que foi feita. A edição de número 60 é uma edição histórica dos Jogos Abertos, que nasceram aqui perto, em Brusque, lá em 1964. Foram pouquíssimas as vezes que a competição deixou de ser realizada, como naquele problema da tragédia de 2008, que mal começou, foi encerrada a competição. Agora, por exemplo, tem muita gente já questionando, deveriam realizar os Jogos Abertos diante da pandemia, da situação que estamos aí, deveriam adiar para o ano que vem, até tem gente comparando com a Olimpíada, né, que Tóquio adiou desse ano para o ano que vem. O que o senhor, a FESPORT, responde a esse tipo de questionamento? Bem, foi feito esse questionamento comigo lá no mês de março, da seguinte forma: perguntaram assim, Rui, março, abril, Rui, por que você não cancela os jogos desse ano, já que a Olimpíada foi cancelada? Aí eu falei assim, não, a Olimpíada foi suspensa, na verdade foi transferida para 2021. A minha pergunta pergunta para esses atletas se eles querem disputar a Olimpíada só daqui a 4 anos. E tem um porquê da Olimpíada ter sido suspensa, ter sido adiada para o ano que vem. Lá realmente é altíssimo rendimento, Não tem como a gente comparar uma competição nisso, com todo o glamour que o JASC tem, com toda a competitividade que tem, não tem como comparar com uma Olimpíada. E não é aqui do ladinho, é lá do outro lado do mundo. Com certeza. Então, assim, a gente entende que é um momento de pandemia, por isso que nós tínhamos feito um protocolo extremamente rígido de segurança, para que as pessoas pudessem sair testadas do seu município, para que não houvesse circulação de vírus. Então fizemos tudo para garantir a segurança e integridade desse atleta, para que ele pudesse sair da sua cidade com saúde e que pudesse retornar com saúde. E Presidente, isso é um momento de retomada, Minosso, de retomada econômica, de retomada da saúde, retomada de tudo. A gente está numa fase em que as pessoas estão ficando doentes, mas não é doente só por ter ficado em casa. É que as pessoas não estão aguentando mais esse período, a gente precisa mostrar que há uma luz no fim do túnel. Só para reforçar, a competição em se realizando, ginásios sem a presença de público? Sem público nenhum. Isso não só no ginásio, em qualquer ponto local de competição? Não. Aí para poder compensar isso, Minosso, aí que entra a questão da gente ver as possibilidades que a pandemia também te traz. Não teremos público, mas nós vamos ter que dar um jeito de transmitir esses eventos para que quem está em casa possa também participar. Levar o evento para casa. Levar o evento para casa, é isso que a gente tem que fazer. Então Bacana. A gente tem essa ideia e vamos fazer sim, vamos transmitir esses jogos. Presidente, os Jogos Abertos, o senhor acabou de confirmar na edição de número 60, este ano, em 6 cidades, uma delas Blumenau, de 17 a 23 de novembro, de 30 de novembro a 5 de dezembro. E as outras competições do calendário 2020 da FESPORT, todas elas suspensas, por exemplo? Nesse caso aí eu vou dizer que foi realmente canceladas. Vou dizer o porquê, Minosso. Primeiro, os Jogos Abertos da terceira idade, são pessoas acima de 60 anos, então é muito difícil da gente realizar. Parajasc, Paragesc, são pessoas que muitas vezes precisam de auxílio de outras pessoas para poder se locomover. Então também é um grupo bem difícil, que pode trazer muito risco para eles. Pessoas que talvez tenham alguma comorbidade. Escolares, não tem como, as aulas não voltou. Seria incoerente da minha parte fazer jogos escolares com as crianças em casa. Tá, como é que pode? Não, mas eles estão tendo aula online, Rui. Claro, mas como é que eles estão tendo aula online, não pode ir para a escola e eu vou realizar uma competição que ele pode participar de forma presencialmente? A não ser, desculpa a brincadeira, que eu faço o campeonato de FIFA pelo videogame. É uma brincadeira, mas é verdade, não tem como a gente expor também a situação. Então, infelizmente, esse ano foi o que sobrou para a gente, foi o JASC. Abrimos também a possibilidade desses atletas que participariam da OLESC e dos joguinhos, de poderem ir engrossar esse grupo lá no JASC, quando a gente reduziu a idade para 15 anos. Então a gente tentou abraçar o máximo que a gente pôde, tentou fazer o melhor que a gente pôde. Não é o melhor calendário,
não é a melhor possibilidade, mas é o que é possível. Então, assim, tudo que a gente pôde fazer, a gente está fazendo para manter a chama realmente do esporte catarinense acesa. Presidente, muito obrigado pela presença aqui na TVL e pela entrevista, assim, esclarecedora quanto à realização da maior competição poliesportiva do sul do Brasil. Obrigado, Minosso, agradeço a oportunidade. Vou pedir uma coisa para você, para poder me agradecer e agradecer também o pessoal. Onde eu estou, eu defendo o esporte diretamente, porque eu quero que eles voltem, que eles retornem, mas que retornem com segurança. Então, eu queria agradecer a todos os municípios que abriram as portas para que a gente pudesse realizar esses eventos, para que mantivesse um monte de bolsa de atleta, mantivesse os técnicos, mantivesse os times e até os parceiros que são patrocinadores pudessem acreditar que agora, nesse momento, vai abrir e que eles vão poder continuar oferecendo aquilo que o atleta sabe fazer, que é a qualidade, o espetáculo. Muito obrigado ao presidente da FESPORT, Rui Godinho, dando informações importantes acerca da realização da edição de número 60 dos Jogos Abertos de Santa Catarina, no período de 17 a 23 de novembro, de 30 de novembro a 5 de dezembro. Aqui em Blumenau, Balneário Camboriú, Brusque, Florianópolis, Timbó e Rio do Sul. São 6 cidades que vão sediar a edição deste ano do JASCS. Assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui mais uma edição do TVL Comunidade. A todos, um grande abraço e até a próxima.